Bom, pessoal, bom dia a todos. Mais uma reunião de trabalho, de equipe, né? Como sempre eu costumo dizer, é de extrema importância esse nosso alinhamento, as nossas reuniões de trabalho, para que a gente possa estar cada vez mais aprimorando e esclarecendo e pedindo também opiniões de vocês. Então, é extremamente importante esse diálogo, essa construção conjunta. É mais um momento de formação, então agradeço desde já a presença de todos, das equipes escolares, dos PCNPs, todos que estão fazendo parte desta reunião. Certamente teremos um ano que não será fácil, como não foi 2020, 2021 vem aí com os seus desafios, tanto quanto, se não maiores, porque desta vez nós já estamos conscientes que estamos iniciando o ano letivo de forma remota, com o ensino híbrido, e vamos precisar aí nos reinventar um pouco mais. Então, nós contamos aí com esta parceria constante do núcleo pedagógico, os supervisores de ensino, a dirigente, as equipes escolares, nesse contexto de estarmos aí fazendo o nosso melhor. A equipe está disponível, estamos aqui à disposição das equipes escolares em todo o tempo, e vamos começar essa nossa formação do programa de ensino integral de uma forma bastante tranquila, por sabermos que estamos preparados, que a equipe tem se qualificado cada vez mais e a equipe escolar tem se disponibilizado a estar construindo junto. Então, eu só tenho que desejar a nós uma ótima reunião de trabalho. Passar aí para a Catarina dar prosseguimento. Estou aqui, vou procurar estar acompanhando em todo o tempo. Obrigada, passa a palavra e uma boa reunião para todos nós. Um bom dia a todos vocês. A proposta do núcleo pedagógico é sempre de formação. Nosso papel é esse, né? Nosso grande legado é garantir formação. Isso nos custa preparo, nos custa investimento, para que cada vez mais o perfil da escola de ensino integral ela esteja num patamar igualitário. Cada escola tem a sua realidade, cada escola tem a sua rotina, mas o programa é o mesmo, né? O programa tem princípios, premissas, e essa é a nossa responsabilidade, de garantir que a escola de ensino integral, que da diretoria, tenha um fio condutor, tenha uma diretriz, e que essa diretriz, de fato, seja bem seguida, né? Não é cartilha, mas é fio condutor, porque nós temos um compromisso de garantir resultados. A escola PEI, ela tem essa vertente, e melhor qualificada, ela vai entender os princípios que a regem e que o aluno, com o seu perfil e por escolher uma escola de ensino integral, ele percebe outro viés, uma condução mais acertada, e então por isso a equipe que rege, a equipe de professores, todo o quadro precisa estar alinhado de forma que a gente consiga falar uma linguagem clara e com conhecimento. Então, essa é a proposta sempre da formação da equipe. Vocês estão em boas mãos, a equipe do núcleo pedagógico tem se qualificado cada vez mais para atender as necessidades do PEI na questão de formação. Desejo a vocês um bom dia, uma boa formação, e a gente segue aí. Passo a palavra, viu, Catarina? Obrigado. Nós vamos hoje tratar dos modelos pedagógicos e de gestão do programa Ensino Integral. O objetivo é potencializar esses modelos, né? Porque nós temos escolas novas, então profissionais que já estão na educação há bastante tempo e que estão agora entrando no programa Ensino Integral. E aí precisa conhecer o programa Ensino Integral, porque todos que estão aqui nesta reunião são formadores, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande
que é formar os professores que estão lá na ponta, para que nossos alunos possam desenvolver aí a aprendizagem. Porque às vezes a impressão que se dá é que a gente tem medo de enfrentar as adversidades, com medo de barroar em alguma coisa e se quebrar. Mas eu tenho um pensamento de que se um de você já é forte, imagine vários. Quando você se quebra, muitas vezes você talvez se fortaleça. Diz assim: que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. E que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. E que o medo da vida nunca lhe impeça de viver. O medo, meu povo, o medo pode ser bom. Serve para nos alertar. Tem função de proteger, mas pode nos ensinar. Que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Repare, se há medo de perder, é um sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é um sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é um sinal para ficar. Se há medo da maldade, é um sinal para amar. Se há medo do silêncio, é um sinal para falar. E se o silêncio insistir, é um sinal para cantar. Se há medo do escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Ora, toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Obrigada. Eu convido alguém aí para fazer algumas considerações. Quem gostaria? Posso fazer um comentário? Professor Silas, eu acho que o vídeo, ele reflete bem esse momento que muitos de nós estão passando, no sentido de que algumas escolas se tornaram PEI esse ano, né? E é interessante porque toda vez que vem o medo, veio na minha mente assim, as ações que a gente tem que tomar para que o medo não nos paralise, né? E essas ações, elas já estão lá também nas próprias premissas do PEI, né? Ser um protagonista sênior, a formação contínua, tudo isso, toda vez que tem uma formação, como vocês já deram para a gente algumas semanas atrás, já ajuda demais, porque vai tirando esse medo, essa ansiedade, né? Que toma conta do nosso coração. Então, é isso. A cada medo tem uma ação, né? Baseada nas próprias premissas do PEI. Obrigada, professor. Então, hoje a nossa reunião ela está dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar e vocês também, porque eu vou pedir que vocês perguntem, né? Tirem as dúvidas, porque esse é o objetivo mesmo dessa formação. Como foi encaminhado, é para potencializar a formação que aconteceu no dia 20 e 21, né, pelo Centro de Mídias. Então, acredito que vocês tenham algumas dúvidas. Então, eu vou fazer a apresentação, explicar alguns tópicos, né, dos modelos, tanto pedagógico como de gestão, e eu gostaria que vocês, então, participassem com perguntas, né, levantando a mão. Nós teremos 2 convidadas, eu já agradeço muito por elas terem aceitado esse convite. Nós teremos a vice-diretora da Aurélio, ela vai falar um pouco sobre essa função. Ela também foi PCG,
então, o que vai nos agregar muita informação e muito conhecimento de quem vivenciou na prática o primeiro ano em 2020, né, que nós tivemos aquele ano típico. Então, ela vai trazer muitas considerações que eu acredito que para a prática de vocês é ótimo. Temos também como convidada a professora Dete, ela é PCG da Escola Simonini, também já há bastante tempo na escola, trará aí muitos conhecimentos para que vocês consigam agregar aí no trabalho do dia a dia. Nós começamos com a citação de Nelson Mandela, porque tem muito a ver com o que é o PEI, como nós devemos enxergar esse programa, que na verdade é onde nós enxergamos a nossa vida, né? Então, farei a leitura. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Aqui tem muitos aspectos do programa. O primeiro aspecto que nós já percebemos aqui é que nós não podemos deixar que uma estrela brilhe na escola. Na verdade, qualquer instituição, né? Porque todos precisam brilhar. Então, o PEI, ele acredita justamente que todos nós somos capazes de desenvolver competências. Daí a ênfase em formação continuada. Foi bem bacana o que o professor já trouxe, né? O professor Silas, ele praticamente resumiu isso daqui. A formação, ela vai te dando essa liberdade, e essa liberdade te liberta também do medo e de outras coisas. E liberta do medo, você consegue libertar outras pessoas, que é isso que acontece com o aluno. O professor que é liberto, e aí o professor Silas também trouxe, né, a questão do conhecimento. Quando você recebe essa formação, tem essa formação continuada, você leva isso para o aluno, e o aluno também se liberta aí dos medos de estudar, dos medos de aprender, dos medos de sonhar. Então, é uma grande responsabilidade de todos nós. E nesse tipo de escola, a gente não aceita que um professor brilhe. Eu não posso falar assim, o meu professor de educação física é ótimo. Todos os meus professores são ótimos porque eles estão nesse processo de aprendizagem e cada um tem um brilho. Nós não podemos negar o brilho de cada um. Então, respeitando o brilho de cada um, e aí nós vamos aprimorando qual a competência que aquela pessoa ainda precisa desenvolver. Esse é o primeiro olhar para todos nós enquanto formadores. Tá ok? Obrigada, continuando. Então, um pedido aqui para nós já começarmos a registrar. Eu acredito que vocês já têm esse hábito, né? Diário de bordo. Vamos registrar a formação, porque é nesse momento que vocês vão registrar também as dúvidas que poderão ser sanadas agora, aqui ou em outro momento, na formação, na unidade escolar. O importante é registrar suas considerações, né? Nós já falamos aí do medo, que você já escreveu, já falamos de formação continuada, o professor já contribuiu. Então, é importante esse registro para que nós também venhamos refletir sobre o que a gente pensa, né? E o que tem de novo no PEI que eu preciso repensar a minha prática. Então, o registro é extremamente importante. Por favor, próximo slide. E vamos combinar, né? Vocês já estão craques nisso, mas é uma questão até de formação. A gente sempre faz os combinados. Então, desabilitar o microfone, que eu percebi que todos vocês já estão desabilitados, e habilitar o microfone no momento da fala, e como eu já disse, a interação de vocês hoje é extremamente importante, porque nós queremos ouvir as dúvidas de vocês, nós vamos respondendo. No momento da sua fala, nós pedimos para que você levante a mão, né, o ícone da mão, e aí no momento certo a gente vai poder dar a voz para você.
a câmera também nesse momento da sua fala. A gente pede que você ligue para que todos possam te ver. Bom, todos esses cuidados são necessários para a gente melhorar a qualidade da internet, para que nós não venhamos ter problemas. Eu agradeço. Nós começamos por algo que em toda formação é necessária. E eu achei importante a fala do professor, que ele já trouxe isso, né? Para a nossa prática, nós precisamos sempre saber qual o objetivo de qualquer ação. Tudo que eu faço na vida tem um objetivo, tem um para quê, um para porquê. Então, no PEI, qual é o principal objetivo desse programa lá dentro da escola? Formar o jovem protagonista. E esse jovem protagonista é o jovem autônomo, solidário e competente. Então, todo o programa ele é escrito para isso. Eu acredito que os professores, os PCAs, os vices, eles receberam em suas escolas alunos que fizeram o acolhimento e conseguiram perceber essa característica desses jovens. Esses jovens, eles foram solidários a ponto de doar o tempo deles indo à escola para falar do programa, para falar da vivência deles no programa, com total autonomia e competência. Eu acredito que, quando eu passar a fala, vai ser unânime de que vocês conseguiram observar nesses jovens. Mesmo o jovem que falava mais baixo ou mais alto, mas todos eles já demonstravam aí ser esse jovem protagonista. Como eu disse, o programa já está desenhado, então ele olha para a excelência acadêmica, quando ele olha aí para a Base Nacional Comum, e ele olha para o projeto de vida, que é a parte diversificada. Todas os outros componentes da parte diversificada estão aí com foco no projeto de vida. Então, repetindo, o programa ele já está desenhado para que esse aluno ele seja, sim, jovem protagonista autônomo, solidário e competente. E é importante lembrar, assim como a citação do Mandela, o professor, o profissional, ele também precisa ser o protagonista sênior que o professor trouxe. Porque como que eu posso demonstrar isso para o meu aluno, ser exemplo, né? Se eu, de fato, eu não tenho essa vivência. E aqui eu já trago o exemplo de vivência nas escolas, que os alunos, durante o CAF, né, que é o momento que a gente ouve os alunos, eles falaram assim, olha, dona Catarina, a gente entende o que é protagonismo, mas eu acho que alguns professores não. Então, olha que interessante, o aluno ele tem esse olhar. O que é um professor protagonista para ele? Eu fiz essas perguntas, né? Porque ele compreende essa necessidade do professor também ser, porque o professor é o exemplo dele. Então, nós precisamos, antes de mais nada, de um professor autônomo, solidário e competente. Então, solidário principalmente na questão da humildade intelectual. Eu ensino e eu aprendo de maneira solidária, né? Então, é esse olhar que o programa ele tem, e ele já está desenhado com os princípios, as premissas e os valores. Ele está escrito um pouco menor, mas nós vamos retomar nos outros slides, tá bom? Então, a base do programa é para desenvolver alunos jovens, autônomos, solidários e competentes. Pode passar, por favor? Quando nós falamos desse jovem protagonista, nós precisamos reconhecer, bom, mas por que um jovem autônomo, um jovem solidário e competente? Autônomo porque ele será capaz, né, de viver de maneira que ele possa avaliar e decidir sua vida, né, seus sonhos, suas crenças, seus valores, com autonomia, mas para isso ele precisa ter conhecimento. E aí é onde entra a excelência acadêmica. Então, eu tenho autonomia para fazer as minhas escolhas, mas baseadas realmente em conhecimento que eu tenho. O aluno, inclusive, um dos que eu acompanhei, ele fala isso quando ele se compara, ele fala, eu estava nessa escola antes de ser PEI e depois de ser PEI. E ele consegue perceber o quanto autônomo ele se tornou. Ele mesmo reconheceu que antes ele não estudava. E aí ele disse, depois eu comecei a estudar até no intervalo. Então, são falas de alunos que você percebe que isso realmente acontece.
E por que solidário? Porque ele também se envolve como parte da solução e não do problema. Porque como que o jovem, o estudante, ele é visto na escola? Ele é o problema ou ele é a solução? Quando acontece alguma coisa, mas tinha que ser fulano. Ou ele participa da solução, quando traz para mediação, quando ele se vê alguém capaz de falar sobre, né? Então, já começamos uma boa pergunta. Como você vê o estudante? Ele é parte do problema, ele é parte da solução. Esse espaço também precisa ser dado, né? Que é dar a voz para o aluno. E o competente, esse jovem competente. Por quê? Para que ele realmente esteja preparado aí para compreender as exigências, né? Exigências do novo século, século XXI. Isso pensando em nós, enquanto adultos, enquanto o que aconteceu ano passado, que a vida, né, exigiu aí que nós tivéssemos novas competências. Nós fomos estudar, nós fomos aprofundar alguns conhecimentos. E a escola, quando ela tem esse olhar, ela já está, de fato, preparando e mostrando que, na vida, o aluno ele precisa ter ali seu projeto de vida, porque, senão, ele não tem objetivos. E aí ele vai vivendo, ele vai ouvindo qualquer pessoa, ele vai aceitando qualquer conselho, mas ele precisa estar focado em um projeto de vida. Bem, continuando, por favor. A missão. Então, a missão do programa Ensino Integral é ser um núcleo formador de jovens, primando pela excelência na formação acadêmica, no apoio integral aos seus projetos de vida, seu aprimoramento como pessoa humana, formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Essa é a missão. E quando nós olhamos e falamos tudo isso, esse jovem, nós também temos esse professor. Esse professor precisa ter isso também, essa excelência em formação e todas as outras características. Qual a visão do programa? O programa ele tem a visão de ser, em 2030, reconhecida internacionalmente como uma das redes de ensino integral pública de excelência, posicionada entre as 25 primeiras do mundo. Tanto é que aqui a rede de São Paulo, além de ter o projeto de vida, nós temos nas outras unidades, né? Porque para que, de fato, essa necessidade do projeto de vida, de melhorar a excelência da educação pública, tem que ser geral. E, enquanto ensino integral, precisa estar entre as primeiras do mundo. Por isso, as aberturas das escolas e focando na formação. Porque o que vai melhorar a prática é a formação acadêmica, para que ela se torne aí de excelência. Quais são os valores? Oferta de um ensino de qualidade, pautado na formação, valorização dos educadores, por isso 75%, né, começa com a valorização, primeiro a questão financeira, que tem, e depois a valorização nos espaços de estudo, que é necessário que nós e vocês, enquanto formadores lá na escola, mostrem para os professores quão importante isso é, porque isso é valorização do educador, dando espaço para o estudo dele. Uma gestão escolar democrática e responsável, né, e transparente, né, quando a gente fala democrático também já tem esse olhar de transparente, de participativo, também dentro da palavra democrático já tem o participativo. Por isso nós estamos aqui com vice-diretor, PCG e PCA. O PCA faz parte da gestão, isso acredito que todos vocês já sabem. Então, a gente sempre fala que o PCA ele tem 2 aventais, né? Porque um avental, ele vai lá na sala de aula, ele conhece mesmo as dificuldades dos alunos, para que quando ele for na formação com seus pares ali da área, ele consiga trazer fatos, né? Evidências. Então, e por outro lado, ele tem o avental de gestão, que ele tem um olhar amplo também, né? Daquela equipe que ele está ali formando e de toda a equipe da escola, quando ele vai alinhar com os colegas, com os demais. O espírito de equipe e cooperação, acredito que quando eu falei do alinhamento ficou claro isso, a mobilização, engajamento, comprometimento da rede,
alunos e sociedade em torno do processo de ensino-aprendizagem voltado ao espírito público e cidadania, e a escola como centro irradiador da inovação. Vocês vão sentir isso, né? Os próprios alunos, eles serão inovadores, criadores, e é começando com os professores. Já esse ano nós vimos um aluno produzindo uma balança, né? Ele estava estudando história, e aí o professor já passou essa assim, o aluno recém-chegado na escola, mas ele já consegue perceber, e é esse aluno que nós temos nas escolas. Eles querem produzir. Então, quando eu elaboro uma aula, quando eu faço o planejamento de uma aula, eu tenho que dar espaço para esse aluno produzir. Esse aluno já produziu, ele já gravou um vídeo mostrando a balança ali com o cabide. Assim, é bem impressionante. A gente fica assim, opa, nossa, que bom, não é poucos dias de aula. Então, é muito gratificante, vocês verão isso muito rapidamente. O modelo pedagógico está dividido na base nacional comum e na parte diversificada. O que significa isso? Nós temos a base comum, são os componentes curriculares, aqui nós colocamos tanto do fundamental nos finais, quanto do médio, e a parte diversificada. Então, anteriormente, nós tínhamos a parte complementar, né? Mas agora temos a parte diversificada, com projeto de vida, eletivas, tecnologia, inovação, que esse daí nós temos para todas as outras escolas. Nós temos o protagonismo juvenil, práticas experimentais e orientação de estudos. E para a primeira série do ensino médio, esse ano, nós vamos ter a física aplicada, por conta do novo ensino médio, e aí vocês já sabem também que em 2022 é para a segunda e terceira série do ensino médio. Então, para este ano, na primeira série do ensino médio, nós já começamos com a física aplicada, porque está muito direcionada com as práticas experimentais. Aqui eu só trouxe, né, e aí o núcleo, como um todo, ele achou melhor deixar nos slides, para que vocês tenham esse material bem acesso. Você já tem, óbvio, que é a resolução 85, mas nós optamos por deixar já no slide, porque fica um material que vocês podem disponibilizar com tranquilidade para os outros professores, que é um material de estudo também. Então, nós deixamos aqui todas as séries, né? Então, nós temos anos finais de 9 horas, anos finais de 7 horas, pode passar, por favor, ensino médio de 7 horas, ensino médio de 9 horas, as que já estavam. Então, prova itinerário formativo, né, da primeira série do ensino médio. Quando a gente fala da parte diversificada, nós vamos já falar do itinerário formativo. Palavra, as duas, né, parte diversificada, ela será substituída aí por itinerário formativo. Isso é importante a gente falar, porque depois vai continuar para os outros anos, e esse ano a gente já começa a usar as palavras certas. Tá? Então, aquilo tudo que era parte diversificada, nós vamos já começar a chamar de itinerário formativo. Obrigada. Então, modelo pedagógico, os princípios. Quais são os princípios? Obrigada. Quais são os princípios? Vocês também já sabem, e aqui eu já vou dar uma pausa para que vocês façam as perguntas. Os princípios, nós temos os 4 pilares da educação: a educação interdimensional, pedagogia da presença, protagonismo juvenil. Os princípios, então, ele está focado para o modelo pedagógico, logo para o aluno. Então, nós, enquanto formadores, nós precisamos conhecer cada um desses para que os nossos professores também venham a conhecer e usem na prática. Porque eu não preciso só ler o documento, né? O material, o livro, mas o que eu preciso é como eu faço isso na prática. É mais importante, que o conhecimento sem a prática, ele não é conhecimento, né? A questão da própria teoria. Então, nós precisamos ter a teoria, mas compreender, bom, como é isso na prática? E como é isso na prática, vocês trabalham lá no programa de ação, que nós falaremos logo depois. Então, os 4 pilares é para que nós possamos ali desenvolver mesmo as nossas competências, porque o aprender a aprender, o aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Já há muito
tempo, né, lendo muitos documentos, nós percebemos que o aprender a conviver ainda é o pilar com maior dificuldade. E por quê? Por que a gente já identificou isso, né? Tem teóricos já estudando sobre isso, porque o pilar conviver, eu também dependo do outro. Então, o que significa? Eu preciso aprender a ser. Sabendo quem eu sou, qual é o meu papel ali, eu consigo conviver com o outro. Eu consigo respeitar os limites do outro. Então, é por meio desses 4 pilares que nós vamos desenvolver todas as nossas outras competências, porque é o pilar mesmo do aprender. A educação interdimensional, a consideração, né? Nós temos aí outras dimensões, né? Além da dimensão cognitiva, que hoje é a nossa educação integral, que está na BNCC, está em todas as escolas, né? Educação integral, todas as escolas nacionais, né? Que ela está na Base Nacional Comum. Então, o que significa que a educação brasileira ela é pautada na educação integral, ou seja, na própria educação interdimensional. Nós temos outro princípio, que é a pedagogia da presença. E a pedagogia da presença o que é estar presente? É só o corpo presente? Porque aqui nós estamos distantes, né? Você pode estar com o celular ligado e indo ao mercado. Você acha que nessa situação você está presente? O que é estar presente? É pegar um caderno, uma anotação e registrando o que você está ouvindo? Isso é presente, né? Você realmente está nos ouvindo. Agora, não é presente você estar com o celular correndo para lá e para cá, sem dar atenção, né? Então, a pedagogia da presença é referência para todas as outras ações dentro da escola, dentro da nossa vida, né? Por isso que a gente tem visto a própria sociedade, né? A fragmentação da família, porque realmente as pessoas estão presentes, quando elas estão dentro de suas casas, elas estão presentes ali, as relações, elas estão presentes, então é algo que permeia por toda a relação humana. E o protagonismo juvenil, a necessidade de nós termos aquele jovem autônomo, solidário, competente e participativo. Então, como que a escola, ela de fato tem ações pedagógicas para que esses jovens se tornem autônomo, solidário e competente. Bem? Por favor. Aqui eu gosto bastante desse slide, porque ele mostra os 2 modelos juntos, e é isso que nós precisamos saber. Nós precisamos conhecer os princípios e as premissas para que eles juntos criem essa engrenagem. Um dente muito ruído, e aí nós vamos ter dificuldade em todo tipo de relações dentro da escola. Um dente quebrado ali com um professor, você já vai sentir efeito de toda a engrenagem. Daí, qual o objetivo disso? Eu percebo uma falha, né, uma necessidade de um professor, eu preciso já foco em solução. Conversar com ele, verificar a dificuldade, formar. Por isso que as premissas, né, aí elas estão pautadas. Protagonismo, né, o protagonismo sênior, a formação continuada, a excelência em gestão, a corresponsabilidade e a replicabilidade, que as premissas estão dentro do modelo gestão. Então, eu preciso compreender cada uma dessas premissas para que, de fato, dentro da minha escola, esses 2 modelos possam rodar tranquilamente. Repetindo, protagonismo, a corresponsabilidade, excelência em gestão, formação continuada e replicabilidade. Enquanto modelo gestão, porque quando a gente fala de gestão, não é só a gestão aí da escola como um todo, mas nós estamos falando do próprio gestor lá dentro da sala de aula. O meu professor, ele também é um gestor da sala de aula. E ele também vai precisar ser protagonista sênior, ele vai ter corresponsabilidade, excelência em gestão, formação continuada e replicabilidade. Então, eu preciso, de fato, como que essas premissas, elas vão estar presentes no dia a dia da escola. E nós, enquanto formadores, a gente tem que ter essa clareza. Quais ações eu consigo visualizar? E aí, de novo, isso você consegue olhar quando você faz o seu programa de ação. Bom, pode ir, obrigada, por favor. Vamos falar da avaliação 360, que ela já está sofrendo algumas alterações em 2020.
Mas nós trouxemos aqui porque é uma temática que não pode deixar de ser falada, e o que a gente tem observado já é um certo... Eu ia falar uma palavra, mas é muito forte, mas é uma certa pressão de que, olha, eu vou te avaliar mal. E aí, isso não pode acontecer, pessoal. O professor já entra na escola, meu Deus, ele vai me avaliar mal no 360. É um pedido, encarecidamente. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Então, por favor, a gente precisa ter esse olhar. Nós estamos para formar, lembra? Formação continuada. Eu não posso, já no início do ano, olhar para o meu professor e falar assim, olha, porque se você não fizer, eu vou te avaliar mal. É igual a gente fala com os alunos, isso não pode acontecer. Ele tem que compreender qual é o objetivo dessa avaliação. Primeiro, conscientização da percepção de si próprio, pares e gestores, que é a corresponsabilidade. Então, esse profissional ele precisa ter essa consciência. O meu trabalho vai refletir no trabalho do outro. Então, ele precisa ter essa consciência. Por isso que eu disse, quando você percebe algum ponto de atenção em algum professor, vá até lá, faça a formação, verifique. Não já dizendo, então na 360 a gente vai avaliar mal e você vai ser cessado. Isso não pode acontecer, por favor. Qual outra avaliação? Qual outro objetivo? O que ela possibilita? Priorização de ações para definição do plano individual de formação. Quando eu sou avaliada, eu consigo perceber, que aí ele usa a palavra definição, eu defino ações para o meu plano individual de formação, que é o PIAF, e a professora Dete que vai fazer essa fala para vocês. Então, eu preciso perceber as minhas necessidades, que aí é com a consciência lá em cima, né? As minhas necessidades formativas para o meu plano individual. E aí é o outro que vai fazer esse olhar. Por isso que a 360, ela incomoda algumas pessoas, porque nós não estamos acostumados que o olhar do outro venha me agregar, que o olhar do outro venha fazer eu crescer. As pessoas acham que sempre o olhar do outro é para me atacar. E não é. Veja, isso de repente está dentro de nós, né? Porque o olhar do outro é para me atacar. Não é. O PEI, em qualquer outra instituição, compreende, né? Gestão de pessoas, compreende que o olhar do outro é para crescimento, é para melhoria do meu trabalho e de mim enquanto pessoa mesmo. Eu já cresci muito enquanto pessoa, trabalhando com outras pessoas que eu tive que aprender a lidar com elas. Pareceu confuso, mas é isso, essa relação de que me faz crescer. Quando eu vejo o olhar do outro sobre mim, isso também me faz crescer. É a 360, porque eles sabem que todos avaliam todos. Aí, o ano passado, por conta do Covid, então, nós já tivemos aí algumas alterações. É semestral essa avaliação, então, possivelmente será como o ano passado, mas nós precisamos ter esse olhar. Ela possibilita a clareza do que é esperado de cada função, dessa necessidade do olhar do outro. Então, a 360 possibilita que eu tenha clareza do que é esperado na minha função e se eu estou fazendo aquilo certo. Então, eu preciso ter essa clareza. Será que estou fazendo certo? O olhar do outro que me diz isso. Além de possibilitar essa clareza, e assim, será que eu estou fazendo corretamente? Então, tem mais. Eu preciso compreender todas essas informações da gestão escolar, do olhar do outro, se essas formações elas estão fazendo diferença na minha vida. E aí eu vou melhorando. Isso é principalmente para nós que somos formadores. Esse professor não está melhorando. Será que nós estamos dando a formação correta para ele? Então, é necessário nós termos esse olhar. Bom, Débora está com a mão levantada. A minha pergunta eu não sei se vocês vão retomar isso depois, mas é sobre aquele segundo ponto, priorização, que vocês estavam falando do PIAF. Essa priorização ela vai se dar a partir de pontos que a gestão identifica, mas essa identificação vai ser com algum tipo de conversa com o professor, algum tipo de percepção anterior, ou isso já é um padrão esperado, essa priorização? Ou isso se dá de outra maneira? Se vocês forem falar isso em outro momento, eu aguardo. Será falado em outro momento, Débora, mas a sua pergunta é perfeita, eu já respondo rapidamente.
Assim, antes nós tínhamos a entrevista, ela já te dava essa resposta, então você já começava com essa resposta, tá? Agora, não tendo a entrevista, é exatamente o que você falou, é esse olhar da direção e também aquilo que já está posto. Obrigada pela sua pergunta. A pergunta da Débora é importante porque é dentro dessa competência, essa avaliação. Olha as competências que estão aí, né? Nós temos as premissas e as competências. Então, Débora, uma das premissas, a primeira do PIAF é o protagonismo sênior. Tá? E como esse protagonismo sênior, ele desenvolve o protagonismo juvenil. Tá? Mas vai ser falado mais sobre o PIAF pela DET. Eu acredito que eu respondi. Então, nós vamos começar com as competências. Primeiro, o protagonismo, e sim, os seus formadores, aí no caso você, formadora dos seus professores aí da sua área, já vai conseguir identificar. De repente, ele tem dificuldade mais com disposição de autodesenvolvimento contínuo, ele faz pouco curso, ele tem dificuldade no currículo, é o domínio do conhecimento. Então, acredito que tudo isso que você falou é verdade. Todos esses tópicos que você trouxe, é isso que vai acontecer. Tanto no que já está posto, que é o protagonismo, essa competência no início do ano, ela precisa ser trabalhada por todos, diretor até o professor, e as demais aí vocês vão fazendo assim, essa análise, porque nós não tivemos a entrevista. E aí depois nós teremos a 360, e aí sim já teremos aí evidências dessa outra leitura e de outras competências, tá bom? A metodologia PDCA é importantíssima, né? Eu costumo dizer que a metodologia PDCA, ela é da vida. O que significa isso? Tudo que nós fazemos, nós temos aí o plan, que é o P, o do, que é o fazer, o check, que é o checar, que é o momento da análise, e o act, que é o agir, é a ação. Então, nós precisamos compreender todas elas. Pessoal, é importantíssimo nós compreendermos que sem planejamento não tem condição. Se você não vai planejar a ação, você só vai fazer essa ação, ela vai ser falha, porque eu não tenho noção de objetivo e então eu preciso, antes de agir, eu preciso planejar. É o que acontece muitas vezes. Você fala alguma coisa, olha, é necessário que você faça isso. E a pessoa já vai fazendo sem planejar. O que significa isso? Eu não sei qual o objetivo da ação. Eu não sei quais as etapas da ação. Então, o planejamento, sempre no PEI, né, nós aprendemos isso, em qualquer lugar, o planejamento precisa ter um tempo suficiente, porque senão eu vou escrever um plano sem pensar, eu vou pensar só na ação. E aí, quando eu for fazer, eu vou ter dificuldade, tá? Então, esse círculo, ele é utilizado em qualquer lugar na sua vida, pare para pensar, porque na sua vida você também usa o PDCA, e o MMR, ele também usa o PDCA, que é para que todas as escolas tenham esse olhar de planejar, fazer, checar e fazer novamente. O que significa isso? E aqui eu gosto desse círculo, porque ele deixa bem claro, né? O plan é para identificar o problema, descobrir realmente onde e por que esse problema começa, planejar as melhorias, né? E aí eu tenho o plano de ação. Isso não é MMR? Todos vocês são da rede, todos vocês conhecem. Então, porque começou no PEI a questão do PDCA. Nós precisamos ter essa clareza do planejamento. Gente, a ação pode ser mínima, mas ela precisa ser planejada, né? A gente, às vezes, uma coisa solicitada pela secretaria, nós precisamos planejar antes. Bom? E o fazer é o momento que nós vamos envolver as pessoas para executar. Se nós não planejamos, o que acontece? Eu não consigo envolver as pessoas. Eu falo assim, a gente tem que fazer mesmo. Vocês sabem, né? Tem que fazer. E não é isso. Tudo na vida tem um porquê, tem que ter sentido. Mas, peraí, eu vou fazer por quê? E aí, aquele profissional que sempre pergunta, mas por que a gente vai fazer isso? Ele é visto como chato. Mas será que ele é chato mesmo?
Ou será que esse profissional ele não está dizendo assim, nós planejamos essa ação? Então, e aí começa a questão da própria convivência. Às vezes você cisma com o professor que, na verdade, o professor está tentando te ajudar. Estou dizendo isso de vivência, e isso é muita verdade. Muitas vezes um profissional que você começa a querer rotular, que isso não pode, hipótese nenhuma, é um profissional que está ali para te ajudar. Porque ele está compreendendo que falta o planejamento. Então, antes de desenvolver e executar, eu preciso planejar. Aí sim, a minha ação realizada, terminada ali, o que eu vou fazer? Analisar se tudo foi executado, como planejado, tá vendo? E se o resultado esperado realmente ocorreu. Bom, mas se eu não planejei, eu não checo nada, né? Conversando com muitos professores, a gente perguntava qual foi a análise final do projeto na escola. Eu falei assim, a gente não sentou para ver isso. Significa que não aconteceu com o PDCA. E não foi só uma vez só. A gente traz isso muito de entrevista. Não, depois do projeto a gente não fez nenhum tipo de momento assim de análise de como foi. A gente só terminou e viu que foi bom ou não. E não é. Né? A gente precisa analisar para ver os pontos positivos, os pontos que possam ser melhorados. E depois de checar, eu vou agir novamente, né? Se deu certo, você vai compartilhar, lembra a replicabilidade. Se o problema foi resolvido, então agora eu vou dar foco em outro problema. Eu vou ter ali padronizar o processo, né? Então, quando tem esse tipo de problema, eu posso fazer isso. Bom, se não deu certo, eu vou refletir o que precisa ser mudado e aí agir novamente. Ou seja, eu vou planejar, girar o PDCA. Então, eu giro o PDCA. Gente, isso é extremamente importante. Por favor, não ignore o PDCA. Ignorando o PDCA, nós vamos ter uma falha em qualquer ação, a menor que seja. Tá bom? A organização da escola, vocês já conhecem, mas é importante esse olhar para ter clareza, né, que o diretor ele vai assegurar e garantir todas as ações da escola, né, a escola, a vida da escola, né, ele precisa assegurar e garantir as ações, por isso que ele tem ali os braços, o PCG e o vice-diretor, para coordenar e administrar. O diretor ele não terá tempo de coordenar e administrar. Então, por isso que, lembra, eu preciso conhecer as funções de cada um. E a minha, eu preciso ter clareza para que o olhar do outro não me machuque, mas melhore o meu trabalho. Então, essa organização da escola eu gosto demais, porque ela faz isso, é olhar para o outro e saber como que o seu olhar pode melhorar. Bom, o seu olhar enquanto PCA pode melhorar o trabalho do PCG e assim por diante. E o olhar do aluno vai melhorar a função de todos vocês. Daí a 360 ter esse olhar. Obrigada, Roberto. Ter esse olhar, tá bom? Então, é muito válido essa organização, também mostramos para os professores, tá? O alinhamento, né, das funções. Então, nós temos aí, o diretor vai alinhar com o PCG e com o vice-diretor, PCG com o vice, PCG com o PCA e com os professores da parte diversificada. Os PCAs vai alinhar com os professores, e aí verticalmente ali com o PCG, e o vice alinha com os professores de projeto de vida e tutoria. Então, isso daí também é bastante trabalhado. Tem abaixo, né, por favor. Nós colocamos, aqui também é o momento que nós colocamos aqui, mas não significa que nós vamos ler. Acredito que todos os diretores já têm esse material. São as reuniões de alinhamento e o que eu vou solicitar para o outro. Lembrando sempre que o PEI, ele tem essa veia formativa extremamente visível. Então, eu leio um documento, eu não compreendo o documento, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o meu profissional aí que vai alinhar comigo. Então, da DE, quem vai alinhar com o PCG? Então, é o PCNP. Então, o supervisor alinha com o diretor, o vice alinha com o PCNP e o supervisor também. Então, essas pessoas, ao ler um documento, ela precisa tirar as dúvidas, porque
esse é o objetivo, um formar o outro e um aprender com o outro. Então, esse documento aqui nós não vamos ler, o objetivo não é esse, mas o objetivo é ter clareza do alinhamento, o que eu faço no alinhamento. Então, é importante vocês saberem. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Nós também produzimos, e aqui o Carlos, né, fez a produção do checklist, depois nós tivemos a participação dos demais PCNPs, e aí aqui nós gostaríamos de fazer um checklist colaborativo, então eu gostaria que vocês também sugerissem, porque assim, o que é o PEI, né? O checklist seria assim, o que tem no PEI que nós precisamos deixar sempre no nosso radar. Então, nós colocamos aqui o responsável imediato, mas lembrando que responsável imediato não significa que é só ele que faz a ação, por isso que nós colocamos outras palavras. Então, nós vamos hoje tratar de alguns assuntos aqui. O do diretor será dia 23. Então, do vice-diretor, como eu já disse, nós temos as nossas ilustres convidadas. Daqui a pouco eu passo a palavra. E os PCAs também, então, nós temos ali o acompanhamento dos roteiros, o plano de aula, que é o PCA. Então, nós vamos falar disso ainda, tá bom? Nós vamos falar do plano de ação, do programa de ação. Com certeza vocês já conhecem, então vamos lá. Quando a gente fala de alguns instrumentos de gestão, então o plano de ação, e aí tudo que nós falamos no PEI, plano de ação, programa de ação, né, os instrumentos de gestão, as disciplinas, tudo, o foco é o projeto de vida, né? A centralidade de todas as ações do programa Ensino Integral é o projeto de vida. Então, toda ação que eu faço, eu penso no projeto de vida dos meus alunos. E aí, quando nós falarmos daqui a pouco tanto dos instrumentos como da tutoria, etc., é pensando no aluno e como eu desenvolvo isso para melhorar o projeto de vida dele. E quando eu falo de projeto de vida, a excelência acadêmica está dentro. O plano de ação nós vamos falar mais com o diretor, mas é importante que vocês saibam. No plano de ação nós vamos ter lá os valores, as premissas que nós já vimos, missão, visão, os objetivos dentro do plano, que vocês também conhecem, né? Nós temos plano de médio prazo, longo prazo. Então, são os caminhos para serem atingidos os objetivos, as prioridades, né? As necessidades dos nossos alunos, os indicadores também e as estratégias. Que aí, quando eu elaboro o plano, por isso que o plano é colaborativo, todos nós precisamos ter esse olhar, o que eu faço, né, para atingir essas metas. E desse plano de ação, eu tenho o programa de ação. Então, talvez vocês estejam já sofrendo em fazer o programa de ação, porque vocês não têm o plano de ação em mãos. Então, é algo que eu falei em uma reunião, né, para a gente ir sempre com tranquilidade, porque no primeiro ano as coisas vão mais com calma, porque nós precisamos ter clareza dos objetivos e dar sentido a cada documento. Eu não vou fazer por fazer, eu preciso ter clareza dos indicadores, das nossas prioridades, das estratégias, porque senão eu vou escrever um texto por escrever. Algumas coisas eu posso escrever porque eu não dependo, mas o guia de aprendizagem também vem do programa de ação e a agenda. O guia de aprendizagem, ele trabalha com a Base Nacional Comum e a agenda bimestral com tudo, né? Com o programa de ação, com a parte diversificada e com a Base Nacional Comum. Esses são os instrumentos, e aqui entra a questão da própria dúvida. Não sei se tem alguém com a mão levantada. Esses instrumentos, pessoal, eles existem nas escolas, né? Plano de gestão existe nas escolas, normas de convivência, o regimento escolar, desculpe. O que aparece de novo? A proposta pedagógica já existe. O que aparece de novo? Programa de ação, plano de ação nas escolas regulares já tem. Agendas, subentende também que as escolas já tenham, mas aqui ela é bem mais acompanhada. Rotinas dos funcionários no lugar de agenda. Então, nós temos guias de aprendizagem, programa de ação, plano de ação, agendas que são acompanhadas. Que aí... Pode passar. Eu gostaria de reforçar a palavra acompanhamento, que algumas pessoas ainda acham que acompanhamento é perseguição, né? Ainda acham que acompanhamento é
não te dá liberdade. Lembra? O olhar do outro faz eu crescer. Então, acompanhamento é para melhorar cada um de nós, né? Então, por isso que eu, enquanto formador, tenho que saber como acompanhar. Foi o exemplo que eu dei, né? Você vai acompanhar falando, então, a 360 vai chegar, hein? Aí eu vou pegar vocês. Isso não pode, não é formador. Então, eu preciso aprender isso, então vou colocar no meu PIAF. Então, mas eu não sei por onde começar. 20558911. E aí a gente vai direcionar vocês. Tem o cardápio já do PIAF, mas temos novas ações também, novas indicações, tá bom? Próximo, por favor. Os instrumentos de gestão, como eu já disse, aí é construção colaborativa com o diretor responsável, programa de ação todos elaboram, de diretor a professor, os guias dos professores, agenda escolar todos, inclusive os alunos. Em um acolhimento, a aluna disse o quão importante foi a agenda na vida dela, que ela aprendeu a usar na aula, na orientação de estudos, e procedimento passo a passo, que aí é o documento que guia todo o programa. Esse diálogo eu sempre trago, porque é fascinante para mim. A Alice, ela pergunta para o gato, né? Ô gato, você pode me dizer que caminho eu devo seguir? Aí o gato responde, isso depende muito de onde você quer chegar. Aí a Alice disse, qualquer lugar serve. E o gato respondeu, então, qualquer caminho serve. E sumiu. Então, de novo, eu preciso saber qual é o meu objetivo. O seu objetivo é ser o melhor profissional da educação, estar entre as 25 instituições do mundo, então você está no lugar certo. Porque nós precisamos melhorar sempre. Você já é bom, professor. Agora estamos dando essa oportunidade para você mostrar isso. É o que muitos professores falam, que não é só 75%, né? Isso a gente ouve muito depois que os professores já estão há algum tempo. É o resultado, que é imediato, aluno e família, eles ouvem o resultado. Então, é muito gratificante. E isso realmente não tem preço para nós, enquanto educadores. Próximo, por favor. Então, o plano de ação, como eu disse, a gente vai trabalhar mais profundamente com o diretor, mas vocês precisam saber que ele é a bússola. Então, para que eu produza outros documentos, direcione, eu preciso conhecer onde eu quero chegar. Por isso, o diálogo da Alice. Próximo, por favor. O programa de ação, né, que faz parte aí, todos os profissionais vão escrever, e eu já sei que vocês já têm produzido, né, eu tenho ido às escolas, pode passar. É importante saber que eu acompanho o programa de ação, eu, enquanto formador, então, o diretor, ele acompanha do vice dele, né, que não aparece aqui, do PCG, do PCA. O diretor vai ler de todos? Não, mas ele acompanha, ou seja, ele sabe que já está produzido, que feito, né? O diretor, ele tem essa visão geral e ele vai ler de quem ele quiser. O acompanhamento, o PCG, ele vai acompanhar o dos PCAs, e o dos PCAs dos professores. PCNP acompanha de PCG e de vice-diretor. Porque, lembra, eu preciso ir melhorando. Então, alguém precisa ler o meu programa de ação para ver o que eu posso melhorar. E isso a gente vê bem a diferença dos profissionais, né? Porque eu tenho profissionais de escolas que eles cobram de mim, e que eu gosto demais disso. Eu falo, você já leu o meu programa de ação? Porque eu te mandei sexta, hoje já é quinta, e eu morrendo de vergonha, vai fazer uma semana, não fiz a devolutiva. Então, eu corro e leio. E aí, você tem que fazer. Né? Você vai entregar para o seu PCG e depois vai perguntar para ele, você, por favor, e lembra sempre com educação, é óbvio que você não vai tratá-lo de maneira errada, porque a gente já fizeram isso comigo, e aí, o meu programa de ação não vai devolver, não? Essa não é a fala, né? A fala é, você conseguiu analisar o programa de ação? O que você tem para contribuir? E aí sim, a gente percebe, eu gosto demais, repetindo, desses profissionais que olham e percebem que o nosso papel é melhorar o seu papel, tá bom? E os PCAs com os professores, tá? Que também nós temos essa responsabilidade de dar um prazo, né? Eu costumo dizer que no máximo uma semana, por isso que esse profissional me ligou cobrando, que eu, de novo, acho muito importante, porque às vezes a rotina nos suga
e aí é importante alguém realmente cobrar. Aqui não é a cobrança que as pessoas olham sempre com coisa negativa, né? Porque quando você tem um olhar negativo, tudo é negativo. Acompanhamento é negativo, uma solicitação é negativa. Então, é no sentido que essa pessoa, eu falo cobrança, mas é a solicitação mesmo, é que para mim cobrança não tem nenhuma conotação negativa, tá bom? Esse é a cara do programa de ação, o programa de ação 2020. Cuidado, porque alguns professores que já trabalharam ano passado, eles estão utilizando a versão do ano passado. Ai, desculpa, pode passar. A diferença desse programa de ação é que a número 1 antes era para fazer uma descrição da escola, tudo, não tem mais esse momento. O número 1 já começa a dar atribuições, aí tem na lei. Eu preciso saber a minha função lá dentro. Ah, eu sou PCA, tenho 2 funções. Sim, você vai ter 2 programas de ação, tá bom? Porque eu tenho atribuição enquanto PCA e tenho atribuição enquanto professora de língua portuguesa. Eu preciso ter as competências necessárias, então aqui já tem os links, né? Esse material foi enviado já para vocês. As premissas que eu mostrei com a pergunta da Débora, agradeço de novo, que aparece as premissas, as competências foram aquelas que eu mostrei, e aqui está bem desenhado, está bem... Aqui nós temos exemplos, mas não significa que você vai copiar e colar. Em alguns momentos vai ser cola, porque, por exemplo, o mapa de competência, existe já o mapa, não tem para onde você correr. Agora, o que você precisa fazer a reflexão aqui no item 3, prioridades, causas, resultados, você vai pegar de onde? Do plano de ação, que é o que eu disse anteriormente, né? O item 3, ele vai precisar, o item 3, você vai precisar do plano de ação para fazer o seu programa de ação, certo? Ah, mas não foi feito ainda o programa de ação. Calma, quando ele for feito, vocês vão preencher e aí faz a leitura geral, mas pode ir fazendo as outras partes. Depois, o terceiro, nós temos o quarto, são as ações, que é a parte que eu mais gosto. Aqui, eu vou escrever as ações que eu faço. Aqui que eu falei, né? Tem exemplos, mas não é Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui você vai pensar o que eu faço enquanto PCA para o domínio de conhecimento e contextualização. Dentro da didática, enquanto PCA, dentro da didática, enquanto professor, dentro da didática, PCG, enquanto vice, que eu preciso ter didática para tratar os meus professores de projeto de vida. E aí nós temos a replicabilidade e assim por diante. Pode passar, por favor. E no final é importante a gente mostrar, né? Tem as pessoas assinam, o PCG assina, o PC assina, o diretor da escola assina, o supervisor assina o programa de ação, tá bom, pessoal? O guia de aprendizagem, nós também encaminhamos para vocês. O professor ele vai elaborar olhando para o currículo, né? Então, o guia de aprendizagem é para todos, não é para o professor. Esse guia o professor faz, mas o público-alvo, quem vai ler? Aluno, pais, né? Responsáveis. Então, eu preciso fazer aí de uma maneira um pouco clara, para que as pessoas saibam o que eu vou trabalhar naquele bimestre. Então, e depois do guia, temos o plano de aula, que já foi falado. Algumas escolas, eu lembro quando eu encaminhei esse material, eu encaminhei com 2 exemplos de guia, que eu acho muito importante, que é a replicabilidade. Então, o guia de aprendizagem, reforçando, é para a leitura dos pais. Não é só isso. Pais e alunos e para você. Então, eu vou olhar para o meu material, vou olhar para as minhas habilidades, vou olhar para todos esses tópicos e compreender o que eu vou fazer nesse bimestre. É dar sentido ao que eu vou ensinar. E as pessoas vão ler e vão ver sentido no que vão aprender, certo? Aí nós temos a agenda da escola, que também tem N modelos de fazer, tem por hora, tem só por período, e aí a gente não cria uma, né? Eu coloquei aqui cedido pela PCG, porque assim, aí vocês vão ver o que é funcional, adoro também essa palavra, funcional, veja o que é funcional, colocar observações, status, realizada, não realizada. Então, vocês têm essa autonomia para conhecer o documento e criar, né? Conhecer o documento, porque tem partes do documento que você não pode deixar de fazer. O caderno do professor, passo a passo, que eu encaminhei aquele link, está no link que foi enviado para vocês,
e aí ninguém ligou, então significa que todos conseguiram ter acesso sem problema. Pode passar, por favor? Essa é a agenda da qual eu falei, foi cedido pela escola, que a autonomia, o passo a passo, que todo o material do ensino integral, programa ensino integral, ele está sendo reescrito. Então, vocês vão acessar o site e tem uma tarja lá que ainda está em elaboração, né? É versão preliminar, porque eles estão reformulando, né? As coisas mudam. Então, no link que foi encaminhado para as escolas, vocês têm esse material. Aí, continuando, plano de eletiva, também vocês receberam recentemente, acho que foi ontem, que a secretaria encaminhou essas informações. Lembrando que a diferença é que no PEI você tem mais de um professor para trabalhar a eletiva, é importante a gente ter essa clareza. E aqui é o plano, nós temos os tópicos que não podem faltar, e aí, não compreendendo os tópicos, vocês precisam entrar em contato com as pessoas responsáveis, no caso nós. Eu li, não compreendi, eu tenho que chamar o responsável ali para me explicar, me direcionar, porque senão eu fico... porque eu vou ensinar outra pessoa, e se eu ensino errado, complica. Né? Então, vamos ter essa clareza. Na dúvida, pergunte, pessoal, porque depois o professor aprende errado, aí ele conhece um colega de outra escola, aí o colega fala, mas não é assim, aí fica chato para você, isso já acontece muito, por isso que eu estou alertando. E aí eu termino aqui a minha parte, acredito que vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, e agora a direção das duas convidadas, tá? Bom, eu passo a palavra para a Fernanda Cardoso, a vice-diretora da Escola Aurélio. Muito obrigada, Fernanda. Agora é com você. Obrigada, Adete. Agora, a professora Geni. Concluindo, né, então, pessoal, quero só parabenizar a equipe, parabenizar todos que participaram da reunião e dizer que sim, eu verdadeiramente acredito no programa de ensino integral, sempre fui uma defensora dele desde o início, desde os primórdios dos estudos, para se discutir as primeiras leis do Estado de São Paulo, participei desses primórdios aí, dessas discussões, da importância da implantação desse programa. Então, a gente sabe que tem muitos contrários a ele, mas, na realidade, quem é contrário é porque realmente não conhece profundamente o programa de ensino integral, que ele é tendência e é necessário que o aluno tenha o maior tempo possível dentro da escola, que é o lugar onde ele deve estar na infância, na adolescência, na juventude, é dentro da escola. Então, eu sou totalmente defensora do programa e realmente é uma pena que veio a pandemia, não só para a PEI, mas para as escolas do ensino regular. E sim, tivemos dificuldades, estamos ainda com dificuldades, mas sabemos que vai passar, né? Essa pandemia vai passar, essa fase vai passar, e aí nós continuamos trabalhando, e quando pudermos estar em plena atividade presencial com as nossas crianças e jovens e adolescentes dentro das escolas, certamente o programa vai produzir cada vez mais, porque sim, é comprovado que ele tem uma eficiência, uma eficácia em seus resultados e principalmente na aprendizagem dos educandos. Então, eu parabenizo a equipe, parabenizo todos esses que se predispuseram a estar na PEI, desenvolvendo esse trabalho, e com certeza nós colheremos frutos desse período da educação, que a cada vez mais vai implantar uma escola onde o aluno tenha maior tempo possível destinado à aprendizagem. Tá? Agradeço a todos pelo trabalho, núcleo pedagógico, supervisores, toda a equipe escolar, obrigada por tudo, estamos juntos, vamos seguindo aí em frente, parabéns aí, Catarina, e toda a equipe do núcleo pedagógico. Tá? Da minha parte é isso, agradeço e passo a palavra aí só para você concluir, minha linda, beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tirou a foto, Catarina? Tiraram as fotos da reunião?
Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Estamos aqui, né? Vocês precisam compreender que é uma parceria. Então, tendo dúvida, entre em contato aqui com o Núcleo Pedagógico, tá bom? Como combinado, terminamos no horário. Parabéns a todos aí pelo compromisso aí do horário, porque a gente tem uma agenda cheia aí. Respeitamos. Parabéns, tenham um bom dia a todos e sucesso aí no PEI para todos. Obrigada, Catarina. Obrigada. Beijo a todos. Obrigada, pessoal. Bom tchau, dia, até muito breve. obrigada. Bom dia, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Catarina. Bom dia, gente. Ontem conversei com a Catarina sobre apoiar um pouquinho vocês nessa formação de hoje. Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre o acolhimento, o projeto de vida e a tutoria e como que eles estão ligados a tudo isso que a Catarina falou antes, como que ele está ligado à presença pedagógica, como que ele está ligado à nossa formação continuada e ao protagonismo do aluno, tá bom? Então, qual que é o objetivo principal do acolhimento? A gente vai partir do acolhimento. A Catarina mostrou ali aquele diálogo do gato, e o acolhimento é realmente isso. É ele que vai fazer o nosso caminho, vai fazer a gente trilhar um caminho dentro da escola. Então, o principal objetivo do acolhimento é a gente sensibilizar o aluno e comprometê-lo a sonhar e a ter um projeto de vida. Então, o que é esse sensibilizar? Ele precisa saber que o sonho dele é importante, que ele precisa ter um projeto de vida, que isso é importante para a vida dele. Comprometer é para que ele tenha essa disposição de realizar e construir o seu projeto de vida. E ele só faz isso tendo contato com que isso aconteceu lá na semana passada no acolhimento, e conhecendo o que é protagonismo, como que esse protagonismo dele o ajuda a alcançar esse projeto de vida dele. Tudo bem? Quais são os eixos, então, do acolhimento? Primeiro é o projeto de vida. Então, através do acolhimento, a gente vai conhecer o projeto de vida de todos os alunos e eles vão saber que o projeto de vida deles, para ser alcançado, precisa desse protagonismo deles. Através desse projeto de vida que nós conhecemos no acolhimento, a gente consegue passar para os professores para eles criarem essas eletivas. Eles precisam criar a eletiva, lembra que eu falei para vocês, eles só conseguem, a escola só consegue traçar um caminho quando a gente conhece o aluno, conhece o projeto de vida dele. Então, as eletivas serão traçadas através do projeto de vida. E o tutor, ele precisa conhecer o projeto de vida do aluno, para apoiar esse protagonismo, para apoiar essa escolha de eletiva, para apoiar a construção do projeto de vida dele. E aí, a partir daí, o professor, a escola como um todo, já conhece o projeto de vida do aluno, que foi conhecido através lá do varal dos sonhos e da escalada. Teve escola que fez o varal, teve escola que fez escalada. E, através disso, as eletivas são montadas. Nessa eletiva, o professor vai trabalhar tanto o projeto de vida do aluno, como as habilidades que são necessárias, né, da base comum curricular, que precisa também estar inserido lá na eletiva. Pode passar, Rô. E aí, a partir disso, a gente tem lá a tutoria. Né? O professor, ele precisa conhecer tudo isso do aluno para fazer a sua tutoria. Se ele não souber qual que é o projeto de vida do aluno, ele não consegue fazer uma tutoria bem feita. Ele não consegue acompanhar, fazer esse acompanhamento construtivo, esse acompanhamento para o crescimento do aluno. Então, o que é essa tutoria? Ele faz parte do modelo pedagógico e serve para acompanhar o aluno na educação integral, tanto no desenvolvimento das atividades promovidas pela
como nas atividades dele mesmo, né? Ele tem alguns focos que a gente precisa acompanhar do aluno. E o que é interessante, né? Aqui a gente está entre PCs, vice-diretores, nós também, como PCs e vice-diretores, precisamos fazer essa tutoria com o professor. Nós precisamos acompanhar o professor, nós precisamos fazer esse crescimento com ele, conhecer o projeto de vida do professor, conhecer o projeto de vida do nosso PCA, né? Para a gente conseguir fazer o crescimento dele também. E aí, o que está envolvido na tutoria? A tutoria está envolvida a presença pedagógica, né? Por isso que eu falei para vocês que a presença pedagógica também faz parte da gestão. A gente precisa ter essa presença pedagógica com o professor e o professor com o aluno. Ela é diferente de a gente só estar perto dele. É diferente de a gente só acompanhar o professor, escutar o professor. Nós precisamos ter uma intenção, né? Ter uma intenção de influência construtiva nesse professor e nesse aluno. Mas a escutativa. A gente precisa ter uma escutativa, ouvir com interesse o que o aluno e o professor está falando. Qual que é a dúvida do professor, qual que é a dúvida do aluno, para a gente assim acompanhar e conseguir ajudá-lo. Então, como que ela se organiza? A gente tem agora aí PEIs de 9 horas e PEIs de 7 horas. Na PEI de 9 horas, não existe um tempo definido para essa tutoria acontecer. Na PEI de 7 horas, existe um tempo no horário de 45 minutos para acontecer a tutoria, que é uma tutoria com foco em planejamento de ações com os tutorados. Ela tem que acontecer sempre com uma agenda prévia, e essa agenda ela pode ser flexível, de acordo com as demandas do aluno. Então, se o aluno tiver uma demanda, ou a escola tiver uma demanda de conversar com esse aluno, essa agenda pode ser flexível, mas todos precisam ser atendidos, todos os tutorados precisam ser atendidos. E aí a gente passa para a importância do registro. Todos os registros dessas tutorias precisam acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 formas de registros. Então, essa é a primeira fichinha que a gente tem. Essa ficha ela deve acontecer sempre, toda vez que nós formos conversar com o aluno. Essa primeira parte tem toda a vida do aluno. Então, tem lá o nome, qual que é o projeto de vida dele, quem que é o tutor, qual clube juvenil que ele escolheu, qual que é a eletiva que ele participa, se ele faz parte de líder de turma, se ele, além de ser do clube juvenil, ele é presidente de clube. Tudo isso a gente tem nessa ficha. Tem aí também quais são as notas que ele teve e qual que é a frequência, assinatura, tudo isso. A segunda folha é a folha que a gente tem os registros da tutoria da nossa conversa. Essa do meio é a ficha de acompanhamento. Então, cada conversa que o professor tiver com um aluno, com esse tutorado, ele precisa descrever o que foi comentado. Então, eu conversei com o Joãozinho sobre como que ele precisa se organizar melhor na entrega das atividades para os professores. E aí ele vai colocar esse assunto. Qual foi a orientação que eu dei? Eu dei orientação de ele elaborar melhor a agenda dele, ou de ele seguir essa agenda. E as observações embaixo. Se o aluno aceitou, não aceitou, como que aconteceu essa conversa. E esse registro tem que ser a cada conversa, tá bom? E na outra folha tem uma ficha pessoal. E aí nessa ficha o aluno preenche toda a vida dele, o relato da vida dele. Como que ele conheceu a escola, qual a profissão que ele quer, qual a profissão do pai, da mãe, endereço, telefone, tá bom? Essa outra fichinha foi uma fichinha que nós fizemos aqui na escola no ano passado, para a busca ativa. Então, os tutores, eles colocaram em cada bimestralmente como que o aluno estava participando das aulas, tinha contato, se estava realizando, se precisava de atividade impressa, por onde que acompanhava as aulas pelo centro de mídias, se era no aplicativo, na televisão, no YouTube, se estava acompanhando as atividades que a escola estava mandando de forma online ou não. Então, esse foi uma fichinha que nós criamos aqui na escola para acompanhamento desses alunos que estavam em casa, tá bom? E aqui ficam algumas referências sobre tudo isso. Acho que um livro importantíssimo que a gente precisa ler é o do Protagonismo Juvenil, do Antônio Carlos Gomes da Costa, e
o outro deles sobre a educação interdimensional. Esses dois são importantíssimos na nossa formação, tanto de tutoria como de acolhimento. Fica aí a minha dica para vocês lerem, porque eles são a base da escola integral, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? A mim compete falar com vocês a respeito do PIAF, tá? O que vem a ser o PIAF? Perdão, vou me apresentar. Eu sou a Dete, tá? As escolas que não me conhecem, eu sou a Dete PCG do Simonini, tá bom? Podem contar comigo sempre que precisarem também, tá? Então, assim, o PIAF, ele também é um documento do PEI, né? Ele é um documento muito importante e mais importante para nós educadores, porque esse documento, ele vai nos proporcionar a oportunidade de estarmos aprendendo mais, estudando mais e evidenciando os nossos trabalhos, tá? Então, assim, eu tirei um parágrafo do documento que, para nós, podemos considerar como a Bíblia do PEI, tá? Então, é o caderno do gestor, tá certo? Então, PCG, diretor, PCAs, porque os PCAs também fazem parte da equipe gestora, é muito importante que a gente conheça esses cadernos, esses documentos, tá? Quando a Catarina apresentou a questão do programa de ação e sobre o PDCA, ela disse a respeito da gente se aprimorar e do acompanhamento. Então, é bem isso mesmo, eu reforço, porque se você conhecer os documentos, se você estudar os documentos, você vai conseguir desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, tá? Então, é muito importante que a gente estude, que a gente leia bastante, tá? Então, o parágrafo que eu tirei do caderno do gestor, no capítulo 6, página 31, tá? É assim: é fundamental esclarecer que o principal responsável pelo desenvolvimento do profissional é ele mesmo. Quando comprometido, busca meios para aprimorar sua atuação, inclusive autonomamente. Ao contrário, se ele não tem interesse em se desenvolver, por mais que seu gestor o apoie, indicando alternativas de aprimoramento à sua disposição, pouco será aproveitado e, portanto, mais lento será seu desenvolvimento. Então, assim, é fundamental que vocês entendam que nós precisamos gostar e nós precisamos fazer, nós precisamos estudar, tá? Para a gente poder aprimorar cada vez mais. Então, a gente precisa ler bastante, como a Catarina disse, você tem dúvida, busca esclarecer essa dúvida, tá? Vai atrás das pessoas que respondem por determinado documento, por determinada competência, tá? Para que você possa esclarecer e melhorar cada vez mais, tá ok? Então, dentro do PIAF, nós trabalhamos com 7 competências, tá? Essas competências são protagonismo, é o nosso protagonismo sênior, tá? Domínio do conhecimento, disposição ao autodesenvolvimento contínuo, comprometimento com o processo e resultado, relacionamento e corresponsabilidade, solução e criatividade, difusão e multiplicação. Então, assim, o que vem a ser essas competências? São as mesmas competências que nós também evidenciamos no programa de ação, tá? Então, o programa de ação e o PIAF, eles caminham juntos, né? Então, essas competências, elas precisam ser aprimoradas e desenvolvidas dentro do PEI, tá certo? Então, eu pedi para a Catarina para apresentar um modelo de PIAF aqui, que nós escolhemos de uma professora da escola, tá? Para que a gente pudesse falar um pouquinho de cada item. Então, dentro do documento, dentro do programa do PEI, existe também um documento chamado cardápio, que é um documento sugerido para que vocês possam ler, para que vocês possam entender um pouquinho melhor como funciona, como que eu vou estar buscando essas formações. Então, aqui fala das 7 competências e de quais indicadores, quais sugestões de atividades você pode realizar para cada competência. O cardápio, ele fica à disposição de vocês no intranet, tá? E aí, o que eu fiz no meu primeiro ano? Eu imprimi 2 e deixei um aqui para nós da equipe, o trio gestor,
e deixei um sobre os cuidados dos PCAs, para que os professores possam ter acesso, tá? Tá certo que a gente está, assim, na questão do São Paulo sem papel, mas, gente, tem documentos que é importante você ter ali no momento para você poder carregar, para você poder folhear, até mesmo porque, por conta dessa questão do problema de internet que todas as escolas estão apresentando, que eu sei, não é uma só, são todas, né, em todo lugar, tá? Então, vamos lá, com relação ao documento. Vocês vão preencher 2 planilhas. A gente procura esclarecer aqui, usar como referência para os professores a planilha branca e a planilha azul, tá? Aqui, vocês vão destrinchar toda a atividade, claro que resumidamente, porque vocês estão vendo que o espaço é pequeno, né? Vocês vão destrinchar as atividades que vocês desenvolvem na sua formação, tá? Então, aí tem os itens. A competência, qual é a competência? Uma das 7 que eu citei. Atividade de desenvolvimento. Você vai escolher a leitura de um livro, uma peça de teatro, um filme no cinema, uma série, que eu sei que muitas pessoas gostam de série, um passeio no parque, um passeio na praia, tá? Não importa. A atividade que você vai desenvolver, você vai descrever ali, tá certo? Então, aqui nesse modelo, nós temos uma sugestão do cardápio, que era o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que a professora escolheu e evidenciou no PIAF dela. Na parte da descrição da atividade, é o que eu disse a vocês. Vocês vão colocar um pequeno resumo da leitura, do passeio, do filme, enfim, tá? Vocês vão colocar ali um pequeno resumo. Dentro dessa parte, desculpa, dentro dessa parte da descrição, tem também no modelo que vocês vão receber, e vai estar entre parênteses, professores apoiadores. Vocês também podem colocar se você teve o apoio do PCA, se você teve o apoio de um colega da equipe, se você teve o apoio de um colega de outra escola, você pode citar também. Então, você cita o nome da pessoa, o nome da escola, a função, você pode colocar aí também, tá? O período você vai colocar a data que você iniciou e a data prevista para terminar ou a data de término, tá? Então, é aí que você vai registrar a questão do período. Os objetivos esperados é o que você pretende alcançar e trazer para a sua prática dentro do PEI, feito tal atividade dentro da competência que você escolheu, tá? Lembrando também que a atividade que você escolher tem a sugestão, tem as 7 competências, tá? Você não precisa, por exemplo, pegar a leitura de um livro e usar para 7 competências. Você pode, mas também pode não ser assim, tá? Você pode, por exemplo, essa leitura cabe na questão, na competência protagonismo e no comprometimento com o processo de resultado. Então, você registra a leitura do livro ali. Na competência domínio do conhecimento, você pode ter tido uma outra ação, uma outra atividade. Então, você pode utilizar também, tá? Então, fica a dica também, ok? Aí você vai colocar nos objetivos esperados o que você quer alcançar, o que você conseguiu extrair dessa atividade dentro da sua função no PEI, tá? Então, o que você vai aproveitar desta formação e trazer para a sua prática dentro do PEI, ok? Os objetivos não alcançados, perdão, os objetivos alcançados, objetivos esperados, eu acabei de dizer, e agora os objetivos alcançados, tá? Então, assim, relata lá, você conseguiu atingir o seu objetivo dentro dessa atividade, dentro dessa formação? Se sim, faça um pequeno resumo do que você conseguiu atingir, e se não, por quê? Tá? E aí, quando a gente chegar na planilha azul, vocês vão entender mais ou menos o sim e o não que eu estou falando aqui, tá? Aqui, esse documento, gente, vocês, esses PEIs que estão começando agora, então o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o mesmo documento para anos seguintes, tá? Nesse caso, você vai criar esse ano, porque vocês estão iniciando, vocês vão criar o documento. Para o ano de 2022, vocês vão alimentar esse documento,
tá? Então, o que eu peço para a minha equipe fazer, inclusive eu faço no meu? Como eu vou alimentar as competências, eu deixo numa cor diferenciada, porque aí a pessoa que é a responsável, que é o PCG, tá? O PCG é responsável pelo PIAF junto com o diretor, tá? Então, nós somos responsáveis direto, tá certo? Mas vai ter competência que o PCA também pode acompanhar, auxiliar e tudo mais, tá? Então, você vai alimentar esse documento. Roberta, volta só um pouquinho, lá no início, por favor, lá no cabeçalho. Ó, lá em cima você vai colocar o seu nome, quem é o responsável pelo acompanhamento, o nome do PCG ou da PCG, tá? A data de início, quando você iniciou o documento, você coloca lá, certo? E a sua função. Aí, quando chegar 2022, que você for alimentar, você vai colocar ali, ó, data da revisão, tá certo? O PIAF, ele acontece 2 vezes no ano e é pedido para nós, no mínimo, 2 formações, no mínimo, para cada semestre, tá? Ele é dividido em semestre. Então, no primeiro semestre, eu tenho que ter 2 formações, no mínimo. No segundo semestre, mais 2. Então, são 4 formações no ano, no mínimo, tá? Aí, você vai deixar tudo registradinho, bonitinho. Você pode colocar o logo da escola também, como cabeçalho e tudo mais, tá? Obrigada, Roberta. Vamos para a planilha azul. Aí. Então, essa é a planilha azul, tá? Aí, essa planilha azul, ela é bem mais resumida, mas é um complemento do documento. Então, você precisa preencher os 2 documentos. Você precisa preencher a planilha branca e a planilha azul, tá? Então, aqui, você vai descrever a competência que você está registrando, a atividade realizada, tá? A atividade não realizada, ou seja, daquela que você planejou em realizar e você não contemplou, você não conseguiu realizar, você vai registrar na não realizada, tá? Objetivos atingidos e evidência. Aqui na evidência, gente, é bem legal, porque vocês podem colocar o objetivo que você atingiu e qual foi a prática que você realizou dentro do PEI, dentro do documento, e que você foi assim contemplado, que você gostou, que você ficou feliz porque você atingiu. Então, você pode evidenciar aí também, tá? Você pode colocar pequenas fotos também. Aí o documento você pode deixar o mais esteticamente bonito possível, tá? Essa questão da estética também é muito importante, porque eu cobro dos meus colegas aqui, da minha equipe, essa questão, porque o documento em si, vocês sabem que dependendo do computador, ele desconfigura. Então, é importante que você deixe arrumadinho, página por página, para você poder enviar o documento para quem compete avaliar, tá? Porque senão ele chega de qualquer jeito, aí o PCG, o responsável, tem que ficar procurando o que se refere a cada competência. Então, é importante também a estética do trabalho, tá certo? A estética do documento. Isso para todos, né? Não é só para a questão do PIAF, tá? E depois os encaminhamentos. Esses encaminhamentos é a sugestão, como a Fernanda acabou de deixar aqui para nós, a sugestão do livro. Então, que tipo de sugestão que você poderia registrar aqui e qual o encaminhamento que você gostaria de dar para determinada ação e formação que você realizou, tá? E o preenchimento desta página também é da mesma forma que a planilha branca, tá certo? Então, o seu nome, o nome do responsável pelo documento, a função, tá? A data que você está realizando o documento, tá certo? E também vai ser alimentado futuramente, tá? Então, não é assim, cada ano você faz um documento de PIAF. Não, o documento já vai ser iniciado esse ano com vocês, ok? Aí, para os próximos anos, é o nosso 4º ano aqui no Simonini, então a gente tem o mesmo documento alimentado, tá? Essa planilha azul a gente não tinha, ela é nova e chegou para a gente no ano de 2019. Então, ela é um complemento do documento e desde então a gente vem realizando o registro delas, tá? Então, é isso, gente. Então, o próprio nome do documento já diz, Plano Individual de Aprimoramento e Formação, tá? Então, o que eu tenho para oferecer para vocês é isso, pedir para vocês para que
vocês entendam que não é mais um documento, que nem a Catarina disse. Todo documento a gente precisa realizar da melhor forma possível. Está dizendo, é documento, né? Você vai registrar ali a sua formação, coisas que você vem realizando para o seu desenvolvimento profissional, tá? Então, você não vai colocar qualquer coisa aqui. Você vai registrar a realidade, o que você vem realmente desenvolvendo. Então, tá lá. A gente tem os cursos da EFAP, vocês têm novas licenciaturas que, com certeza, vocês farão. Aqueles que estão com uma licenciatura só, vai querer realizar outras, porque, assim, é tão maravilhoso, gente, fazer parte dessa família PEI, que vocês vão entender o quanto eu falo para vocês com amor e carinho. Porque você precisa, de fato, vestir a camisa, tá? Eu já falei isso em outras participações e eu deixo aqui o meu recadinho de novo. Você precisa gostar, você precisa estar. A Catarina também já disse, não é só os 75%, gente. É o estar presente, é o fazer parte, tá? E se você realmente entender isso, eu tenho certeza que você vai entender os documentos, você vai entender o porquê da realização de cada documento. Tá bom? Então, passo a palavra. Eu espero ter conseguido contribuir com alguma coisa e fico à disposição. Muitos têm o meu contato, muitos sabem aonde eu estou e no que eu puder ajudar, eu estou aqui. Obrigada, Catarina. Maravilha. Na verdade, eu quero saber sobre esse caderno do gestor. Ah, é a Débora. É que eu falei no começo, e aí a gente acha que não precisa falar de novo. Professora Débora, da Escola Amador. Sobre esse material, caderno do gestor, que a Adete acabou de comentar com a gente, esse material, ele pode ser encontrado também na intranet? Sim, meu anjo. Na intranet, você entra lá na biblioteca do PEI, lá tem todos os PDF, todos. E não é um só, tá? Eu não tenho certeza, mas são 6, se eu não me engano, da parte que compete a nós da gestão, são 6 cadernos. E sem contar os demais das disciplinas. Tem o PDF de OE, tem o PDF de PV, tem o PDF até das 2 disciplinas que saíram, que era de PA e Mundo do Trabalho, MT, né? Preparação acadêmica e mundo do trabalho. Então, assim, são materiais riquíssimos e que vocês podem, sim, aproveitar os documentos também para o PIAF. Vocês podem registrar no PIAF, tá? E aquela bibliografia que foi passada antes, a gente consegue encontrar por PDF ou é interessante a gente procurar um sebo para conseguir comprar o livro? Não, tem PDF também, né, Fernanda? Não sei se a Fernanda já tem lá com ela, mas se você preferir, se vocês precisarem, eu tenho PDF sim, eu posso encaminhar para vocês, tá bom? Eu encaminho para a Catarina e a Catarina dispara. Algumas têm PDF e outras não. Esse material que a Dete falou, além de estar na intranet, esse ano eles colocaram naquele da EFAP também. Também, isso. O currículo também tem lá essas documentações. Então, a gente fica mais fácil que ficou tudo em um lugar, né? No site da EFAP, Currículo Paulista. Todos os documentos também estão lá. Foi o link para as escolas. Isso, desse link. Foi para as escolas, juntamente com o programa de ação, o guia, foi naquele e-mail. E também está aqui nesse PPT, que nós vamos disponibilizar. Então, alguém mais? Obrigada, Débora. Alguém mais quer fazer alguma dúvida? A Edemildes está com a mãozinha levantada. É a que eu conversei? Não, a que eu conversei é a Débora, né? Edemildes. Oi, Dete, sou eu, da Escola Amador também. Em relação ao PIAF, é para todos? Quem precisa produzir o PIAF? Todos? Todos. Diretor, vice-diretor, PCAs, professores, PCG. Tá? Ah, tá ok. Obrigada, viu? De nada. Mais alguém? Carla? Não? Bom, eu vou finalizando, então, e depois passo a palavra para a professora Geni, tá? Roberta, se você puder mostrar os últimos slides, por favor. Carlos, quer falar?
Então, esse slide, né, tem todos os documentos, a questão aí do volume único, do material, do programa Ensino Integral, aquele que eu mostrei, né, o PPP. Como eu disse, eles estão reescrevendo, então é importante a gente ter acesso já a essa mudança, né, do P igual a DET disse, né, algumas disciplinas da parte diversificada do ensino médio elas já foram tiradas, porque agora a gente vai trabalhar com os itinerários, né? Isso. Então, mas todo o material do P está nesse link, nesse drive. Assim como no link da IFAP também, que já foi encaminhado por e-mail. Pode passar, por favor, Roberta? Como eu disse, na IFAP, vocês também localizam, então, assim, a rede, ela tem muito material, muito material. O que nós precisamos ter é tempo mesmo, por isso que a agenda é algo que eu sempre bato na tecla, para você gerenciar o seu tempo de leitura, né, para que você cada vez mais conheça melhor o programa. Eu ressalto aqui, pessoal, que a Fernanda, ela está no 2º ano, fez agora. O ano passado que a escola dela se tornou PEI, e foi o ano 2020. Então, quero agradecer muito, para vocês perceberem que assim, a gente está começando, não sabe nada, é óbvio, né? Ninguém nasce no PEI. Ninguém nasce PCG no PEI, ninguém nasce PCA no PEI. Nós vamos aprender. Então, mesmo como exemplo, que é o estudo que faz a diferença, o conhecimento e a DET, aí, quanto conhecimento já há bastante tempo. Aí, próximo, por favor. Acho que levantaram as mãos. Eu vou ler e passo a palavra, tá, gente? Eu trago aqui uma frase do Antônio Carlos Gomes da Costa, que é o pai do PEI mesmo, né? O PEI ele foi criado em Pernambuco com a intenção de atingir os jovens marginais, a antiga FEBEM mesmo. Então, assim, é dar oportunidade para esses jovens sonhar, que é o projeto de vida. Inclusive, essa semana, a nossa PCNP de Conviva, ela disse que na FEBEM ela chegou a ter acesso a um material que chama Projeto de Vida, porque começou assim, e aí se expandiu, e Pernambuco hoje vocês sabem como é conhecido por conta da própria educação. Então, o fundamental é acreditar no potencial criador e na força transformadora dos jovens. Se eu não acredito no jovem, tudo isso daqui que nós falamos é em vão. Então, é aquela questão do jovem, ele não faz parte do problema, ele é a solução. Então, eu preciso olhar para esse jovem, acreditar no potencial dele e nunca falar assim, não, ele não vai conseguir, esse projeto ele não vai conseguir, esse seletivo é difícil para eles. Não faça isso. Acredite mesmo no potencial criador, criativo, e que esse jovem ele realmente transforma, tá bom? Eu passo a palavra a 2 pessoas aqui com as mãos levantadas, eu não consigo ver. Pode falar, passo a palavra. Edemildes e Fernanda. Está com a mão levantada. Edemildes, quer falar primeiro? Pode. Pode. Fernanda. Desculpa, gente, o meu estava levantado por mim, tá bom? Posso a palavra. O interessante que a Catarina falou que nós somos PEI há 1 ano, e é mais ou menos isso, esse sentimento de medo que o Silas falou assim, né? Então a gente iniciou o PEI em 2020, quando a gente começou a aprender o que era PEI, entender os documentos, veio a pandemia. Então a gente vivenciou o PEI no presencial por 1 mês e 16 dias. E fomos trabalhar em casa, com outro desafio de aprender a trabalhar no remoto, incutir no aluno o que era o ensino integral, aprender como professor o que era o ensino integral. Então, a gente teve uma dificuldade em 2020 de aprender tudo e mais um pouco, no modelo novo, que era o modelo à distância. E mesmo assim, a gente teve resultados magníficos. A gente tem alguns professores que falam assim, em pouco tempo a gente viu que o PEI dá resultado. Imagine se a gente estivesse no presencial em 2020 o ano todo. Então, o medo acontece, o medo existe, mas a gente tem que superar esse medo. Superar o medo, utilizar o PIAF para a nossa formação de todos, porque é no PIAF que a gente vai crescer,
é nesse acompanhamento que a gente vai crescer, nessa tutoria, nesse protagonismo sênior que a gente cresce. Então, a gente precisa desse acompanhamento sempre, né? E o medo vai existir? Vai, mas bola para frente, foco em solução. O problema está lá, o medo já existe, o que é que eu vou fazer com ele? Né? Então, a gente precisa ter esse foco em solução. Obrigada, gente. Passo a palavra.